pessoal! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Josi, eu sou professora do Estudo Dirigido Psi e além de professora do Estudo Dirigido Psi, eu sou concurseira e concursada aí da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Atualmente eu trabalho na Secretaria de Educação e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o edital da UF, né? O edital que saiu aí em novembro, mas a gente aqui no Estudo Dirigido optou por esperar a publicação do conteúdo programático para então fazer essa conversa. E a minha ideia hoje, então, é dar uma visão geral desse edital e a partir dessa visão já ir também dando algumas dicas aí para quem pretende prestar o concurso ou para quem ainda está na dúvida, ainda não se decidiu se vale a pena ou não prestar o concurso. E a minha primeira dica trata justamente disso que o Estudo Dirigido está aqui fazendo para vocês e por vocês, que é a leitura do edital. Assim, é muito importante que o candidato leia o edital atentamente. Assim, eu conheço, infelizmente, mais de uma história triste de pessoas que fizeram concurso, se saíram bem, passaram, mas por conta de algum deslize, porque não leram, não corretamente entrega de títulos ou prazos, perderam o concurso. Então, primeira dica, leiam o edital atentamente. Eu vou ler aqui, eu vou destacar alguns pontos chaves, mas eu acho muito importante que cada candidato faça a sua própria leitura. Primeira coisa aí que eu destaco do edital, a banca organizadora é a COSEAC, que é uma banca formada, né, dentro da própria UF. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a COSEAC, vou fazer uma comparação com os últimos concursos. Saber a banca do concurso é algo que pode ajudar. É importante que o candidato tente conhecer um pouco melhor essa banca. E como que ele pode conhecer a banca? Vendo provas antigas, lendo editais antigos. Quem já está aqui matriculado nos nossos cursos já está tendo acesso a esse tipo de material. Requisito desse concurso, né? Requisito básico aí, não exige título, o que exige então é o que é exigido na maioria dos concursos, ser graduado em psicologia, ter registro no CRP, vagas, são 8 vagas, depois eu vou falar mais sobre essas vagas, remuneração, R$ 4.180,66, mais benefícios, também vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre a remuneração. A jornada de trabalho, 40 horas semanais, regime estatutário, ou seja, o candidato, uma vez aprovado, chamado, tem estabilidade. As inscrições, então elas começam daqui a pouco, né, dia 17 de janeiro, e vão até dia 11 de fevereiro. Importante, gente, assim, quando eu falo da importância de ler edital, inclusive com período, para ficar atento ao período de inscrição. Eu mesma, assim, quase perdi o prazo de inscrição, de pagamento do concurso que hoje, inclusive, é o concurso que eu atuo. O concurso saiu edital antes e aí eu fui estudando, me matriculei, fiz cursinho, estava ali estudando, esqueci de pagar a inscrição. A sorte é que faltava um último dia, então não deixe para cima da hora, quem puder já faça a inscrição assim que abrir, já faça o pagamento para não correr esse risco. A taxa de inscrição é uma taxa que está um pouco alta, as pessoas têm comentado, né? R$ 180. Não vou entrar no mérito do que porque está alta a motivação, isso não é importante agora. Eu só queria destacar que algumas pessoas têm direito à isenção. Então, se você está passando por alguma questão financeira, leia atentamente o edital para ver se você se enquadra no perfil de quem tem direito à isenção. E essa é a taxa do nível E, que é o nível de classificação, né, do nosso cargo, que é psicólogo, que é para quem tem graduação. Seguindo, gente, então sobre as vagas, são 8 vagas, mas nem todas as vagas são para Niterói. A UF fica em Niterói, né? Uma das sedes da UF é em Niterói, mas a gente também tem sede em outros municípios do Rio.
E esse concurso ele tem um diferencial do concurso anterior de 2015. As vagas para psicólogo, no ato da inscrição, a gente já pode fazer uma opção, tem a opção entre escolher para psicólogo da área organizacional ou do trabalho, ou psicólogo clínico. Isso é uma novidade, né? Que no concurso de 2015 não tinha essa opção. Então vamos lá, em Niterói a gente tem para psicologia organizacional 2 vagas de ampla concorrência e uma vaga para cota e 2 vagas para psicologia clínica. Nos outros municípios, Campos, Rio das Ostras e Volta Redonda, a gente tem uma vaga para psicologia clínica. Queria aqui chamar atenção para quem está em dúvida se vale a pena ou não fazer o concurso. Afinal, por exemplo, eu quero fazer para Rio das Ostras e só tem uma vaga. A UF costuma chamar um número maior do que o que é divulgado no edital, né? Então a UF trabalha com cadastro de reservas e a gente já tem informações assim bastante seguras que é muito provável, quase certo, de que sejam chamado um número maior de vagas do que o edital está publicando. Seguindo, sobre os benefícios, né? O salário está em torno de 4.180, mas esse salário ele é acrescido de benefícios. Então, se de repente você também está em dúvida porque você está num concurso ou num emprego que você ganha mais de 4.000, não sabe se vale a pena, leia atentamente o edital. Preste atenção nesses benefícios que podem quase que dobrar o seu salário. Então a gente tem auxílio alimentação, transporte, auxílio pré-escolar, tem o ressarcimento do plano de saúde e tem as vantagens previstas no plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação. Como que funciona, né, esse plano de cargos e carreira? É um plano que está previsto, então, na Lei 11.091 de 2005, que ela prevê incentivo à qualificação. Então, assim, se o psicólogo, uma vez aprovado, passou para o concurso, está trabalhando, se ele tiver, por exemplo, doutorado, ele pode ganhar quase em torno de 70% a mais em cima do salário, né? Então, vale a pena. A remuneração, talvez, né, olhando, alguém pode pensar, mas 40 horas, 4.000 e poucos reais, não é tanto. Isso pode quase que dobrar, né? Seguindo aqui, agora vamos falar sobre a prova. A prova, então, para psicólogo será em etapa única, realizada no dia 31 de março. Então, gente, temos aí bastante tempo para estudar, né? Sei de pessoas que já estão estudando, inclusive, né, o Estudo Dirigido já lançou a turma para edital, então, desde quer dizer, assim que saiu o edital, desde novembro, assim, já tem gente estudando. Mas se você não pôde estudar, estava em dúvida, não sabia do concurso, nós ainda temos muito tempo para estudar. A gente tem aí metade do mês de janeiro, o mês de fevereiro todo e o mês de março todo. E aí, o que eu gostaria de destacar aqui? Vai outra dica. Que é preciso a gente para estudar, a gente precisa se organizar, montar um cronograma e separar as 2 últimas semanas, ou no mínimo a última semana, para fazer uma revisão. Isso é muito importante. Não adianta a gente começar a estudar às vezes quase 3 meses antes da prova e ir estudando direto e não fazer a revisão do conteúdo. Então, essa é uma outra dica, separe a última semana para fazer a revisão. Como que está essa prova? Essa prova, então, ela tá dividida, né, em 4 partes. Na parte 1, na parte 2 e na parte 3, a gente vai ter, então, vai ser a parte objetiva, são questões de múltipla escolha, com 5 alternativas. E na parte 4, a gente vai ter uma redação. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas partes aí da prova. Parte 1 é língua portuguesa, é de caráter eliminatório, são 15 questões, e cada questão vale 1 ponto e o candidato precisa fazer no mínimo 8 pontos. Observem que eu destaquei aí o mínimo de pontos, por quê? Às vezes o concurseiro que está iniciando a vida de concurso, na área da psicologia, despreza português ou despreza, por exemplo, noções básicas de administração pública e pode sair muito bem em conhecimentos específicos e acabar sendo eliminado por não atingir o mínimo nas outras disciplinas, né?
E aí é importante prestar atenção a isso, é importante prestar atenção ao mínimo de pontos necessário para não ser eliminado. Mas mais do que isso, o que a gente tem visto aqui, a nossa experiência no estudo dirigido, é que no final o que garante a aprovação muitas vezes são essas noções básicas, né? Língua portuguesa, administração pública, porque quando a pessoa estuda, né, em geral vai muito bem em conhecimento específico. Todo mundo que está ali disputando a vaga vai bem em conhecimento específico. Em geral, quem entra foi muito bem em língua portuguesa e nas noções básicas de administração pública. Então, essa segunda parte, que é de noções básicas de administração pública, funciona, né, do mesmo modo que a língua portuguesa. 15 questões, cada uma valendo 1 ponto, e o candidato precisa ter no mínimo 8 pontos. E aí nós temos a parte 3, que é de conhecimento específico, que é de caráter eliminatório. Aí o número de questões é maior, né? São 35 questões e cada questão vale 2 pontos. Então, conhecimento específico vale mais. Mas, volto a dizer, isso não quer dizer que a gente possa desprezar a parte 1 e a parte 2. Em conhecimento específico, é preciso fazer no mínimo 40 pontos. E nós temos aí a parte 4, que é de redação. É de caráter eliminatório, vai ser um texto dissertativo e que vale 100 pontos e o candidato não pode zerar. Mais uma vez, na parte 4, a gente observa a importância do estudo da língua portuguesa. E aí eu queria destacar que o estudo dirigido está atento a isso, né? Nós vamos ter aula, conteúdo para saber como fazer da melhor forma possível uma redação para concurso. Aqui eu trago uma tabelinha com esquema aí da prova, né, da pontuação da prova. Não vou ler tudo, não tem necessidade, mas depois vocês podem ver com calma. A gente tem aí a coluna com o número de questões, o peso das questões, a pontuação mínima, a pontuação máxima e a mínima para aprovação. E agora a gente entra assim na parte que mais nos interessa, foi a parte que a gente ficou aguardando então para fazer a nossa análise do edital, que é o conteúdo programático. E aí eu quero chamar a atenção de vocês por uma observação que me intrigou assim, né? Logo na primeira parte do edital que trata do conteúdo programático, a banca colocou essa observação, que eu não vou ler toda para vocês, mas vocês podem acessar o edital e ler aí. E o que me chama a atenção, eu vou ler aqui o que está em destaque, que as referências sugeridas têm caráter orientador e não retiram o direito da banca de se embasar em atualizações, outros títulos e publicações não citadas. Ou seja, a COSEAC, ela costuma ser, ela é uma banca, né, pelo que a gente observa nos outros concursos, que ela é bem presa ao conteúdo que ela sugere. Então, por exemplo, o último concurso de Maricá, que a gente fez o preparatório, inclusive, todas as referências que ela indicou, ela cobrou, né? Teve pelo menos uma questão de cada referência que ela forneceu. Só que para esse concurso, ela está dizendo que ela pode cobrar além do que foi fornecido. Eu acho que é para o candidato estar atento, não desconsiderar essa informação, mas também não precisa ficar desesperado, né? Qual é a minha dica? A minha dica é que vocês dominem todas as referências que a banca deu e dominem de uma forma comparando com os tópicos. Eu vou chegar lá e acho que isso vai ficar mais evidente. Então, aqui está o conteúdo de língua portuguesa. Eu não vou ler tudo para vocês também, porque não faz sentido. Eu gostaria só de chamar a atenção, e a outra dica que eu dou para como a gente estudar. Eu, em geral, pego, né, quando eu estou fazendo concurso, ou quando eu estou preparando aulas para concurso, eu pego ali o que a banca deu e vou dividindo os tópicos, né, a banca dá corrido. Eu enumero e conto esses tópicos. Aqui, por exemplo, em português, são 19 tópicos, e eu vou, então, controlando o que eu já estudei ou não estudei. Eu acho isso muito importante.
Aqui, então, a gente tem as sugestões bibliográficas, né, que a banca fornece para a língua portuguesa. Eu acho que os candidatos que já estão fazendo um curso com a gente, com estudo dirigido, podem ficar tranquilos aqui. Essas referências são as referências dos nossos professores, quem assiste às aulas pode observar isso, né? Várias vezes os nossos professores citam esses títulos. E aí é isso, eu queria dizer que quem já está fazendo os cursos, assim, pode ficar tranquilo que língua portuguesa, eu não tenho dúvida que se a pessoa está assistindo às aulas, está fazendo os exercícios, vai tirar de letra, não tenho a menor dúvida disso. E aí agora a gente entra nas noções básicas de administração pública. Embora essa não seja assim a minha área, né, de especialidade, eu já começo a observar de cara, quando eu li o edital, que teve uma mudança. Aquelas leis que a gente estava esperando que fossem cobradas, não foram. A banca inova, divide inclusive entre direito constitucional, que vocês podem ver aí, e administração pública, financeira e orçamentária, e traz, ela inova, né? O que a gente pensava que ela ia cobrar, ela não cobra. E a gente acha que isso já é uma forma de eliminar, né? De selecionar, talvez... a banca tenha pensado, já está todo mundo dominando algumas leis, vamos inovar aí. Mas assim, mais uma vez eu acho que os alunos aqui do estudo dirigido podem ficar tranquilos, os nossos professores são ótimos e vão dar conta dessa legislação, mesmo que ela seja nova, assim, pra gente, principalmente da psicologia. E agora, assim, aqui são as referências, né? E agora a gente entra, então, no conteúdo que é mais a minha praia, né? Que é o conteúdo programático da área de psicologia. Lembrando, né, mais uma vez, que dessa vez o candidato pode optar por a área da psicologia clínica ou organizacional e do trabalho. Agora, falando aqui da psicologia clínica. Então, eu fiz, né, como eu falei lá na parte de português, eu fui ali destacando os tópicos que a banca está sugerindo. Então, vou ler com vocês esse aqui para explicar como que eu acho interessante estudar. Então, a banca fala, né, a carga psíquica do trabalho, psicopatologia do trabalho, organização do trabalho e a doença, as estratégias defensivas, interações socioprofissionais, violência e assédio no trabalho, avaliação psicológica de adultos, avaliação psicológica nas organizações, avaliação psicológica na clínica, a clínica da atividade e psicologia hospitalar. O que eu acho interessante? Que o candidato pegue esses tópicos e tente localizar esses tópicos, por exemplo, nas sugestões bibliográficas, né? Então, eu vou ver aqui aonde cada um desses tópicos se enquadra em cada um dos artigos ou livros que foram sugeridos. E aí, a partir disso, vai eliminando, né, o que já leu, o que já teve contato. E lembrando aquela observação da banca, que ela pode vir a cobrar coisas além do que está sugerido na bibliografia. Então, assim, a banca está dizendo que ela pode cobrar além da sugestão bibliográfica, mas ela não está dizendo que ela vai cobrar além dos tópicos, né? Então, se com a sugestão bibliográfica você fecha os tópicos, eu acho que já pode ficar um pouco mais tranquilo. E os nossos professores estão atentos a isso, né? Estão fazendo esse paralelo aí. Por exemplo, eu já assisti a aula que fala... Só voltando aqui, gente. Errei aqui, deixa eu voltar. Eu já assisti a aula do Dejur, A Loucura no Trabalho, e já localizei dentro dessa aula, por exemplo, o tópico 1, 2, 3, 4 e ainda um pouco do tópico... Não, 9 acho que foi no artigo. Isso, eu já localizei, né, dentro do material ali, o tópico 1, 2, 3, 4 e 9. Então, é importante isso, sempre tentar localizar aí nas referências. E volto a dizer, assim, eu acho que o conteúdo, as sugestões bibliográficas, elas não ficaram extensas, foram curtas, comparados, por exemplo, com o concurso de Maricá. E, portanto, eu acho que a gente precisa estudar isso e dominar isso tudo. Aqui segue, né, o slide com as outras sugestões. Observem também que, assim,
Nem sempre é um livro, né? Às vezes é um artigo, alguns dos artigos estão disponíveis online e a gente já disponibilizou também nas nossas turmas. E aqui é a parte também da psicologia organizacional e do trabalho. Observem que são 9 tópicos, né? Um a menos da psicologia clínica. Vou ler com vocês também. Análise de ocupações e profissões, diversidade e inclusão, assédio moral no trabalho, síndrome de burnout, treinamento e desenvolvimento de pessoas na área pública, treinamento por competências, trabalho e saúde mental, saúde e segurança no trabalho, processos grupais. E aí, seja o candidato que optar pela psicologia clínica ou organizacional, também fazer isso que eu disse, né? Sempre tá batendo aqui, vendo se esses tópicos estão amplamente contemplados pela bibliografia, né? Essa é a bibliografia, tá um pouquinho, acho que tem uma sugestão a mais do que a sugestão da psicologia clínica. E aí, gente, eu trouxe aqui rapidamente para vocês um quadro. Eu fiz um comparativo, né? Eu falei lá no início do vídeo da importância da gente conhecer a banca. E qual a melhor forma de conhecer a banca? Analisando concursos anteriores. E aí eu fiz um comparativo aqui com o concurso da UF de 2015, que foi o último, com esse, que embora o edital seja de 2018, o concurso é agora 2019. Então vamos lá, vagas. No concurso de 2015, foram oferecido uma vaga, né, o edital. A relação candidato-vaga ficou em 208. A gente ainda não sabe a nossa relação candidato-vaga. Foram convocados 4. A gente ainda não sabe quantos serão convocados, mas volto a repetir que a gente tem quase certeza que serão muito mais convocados do que esses 8, né? A prova, podem observar que era basicamente a mesma coisa, o que foi cobrado, né? Parte 1, 2, 3 e 4, a mesma coisa. O conteúdo programático está diferente aí, porque o concurso de 2015 era basicamente psicologia organizacional. E aí no conteúdo programático tinha um livro de psicologia social. Já esse concurso está dividido, né? Ou você vai fazer para psicologia clínica, ou você vai fazer para psicologia organizacional. Trouxe outro quadro comparativo com o concurso de Maricá. Por que de Maricá? Porque foi organizado pela COSEAC, né? Então eu faço uma comparação entre um e o outro. Eu acho importante o candidato, por exemplo, resolver as questões do concurso de Maricá, resolver as questões do concurso da UF, analisar a prova. Isso a gente tem disponível também no nosso site. Comparando aí o conteúdo programático do concurso de Maricá com o concurso agora da UF, eu achei de Maricá muito mais extenso. Agora a gente tem um conteúdo que eu acho um pouco mais reduzido. O que, na minha opinião, na verdade, ao invés de facilitar, eu acho que dificulta a vida do candidato, porque eu acho que torna a concorrência ainda mais acirrada. Eu apostaria que vai ter muita gente gabaritando essa prova, assim. É uma aposta. E aí, o que o estudo dirigido está oferecendo, né? Como o estudo dirigido pode ajudar a você que está na dúvida, não sabe se faz ou não um concurso, às vezes acha que não dá muito tempo para estudar. Então a gente tem aí 2 formas de ajudar a você se organizar e estudar. A primeira, são com turmas, as 2 formas são turmas online, o que dá uma facilidade, né? Você então estuda na hora que você quer, onde você quer. A primeira forma é a turma com conteúdo completo, então onde você vai ver português, noções básicas de administração pública e vai ver também os conhecimentos específicos. Lembrando que você vai fazer opção na sua inscrição, ou você vai ficar na psicologia clínica ou na organizacional e do trabalho. Então essa é a turma de conteúdo completo e também temos os módulos, né? Às vezes a pessoa já acha que não precisa de auxílio para estudar português, nem noções básicas de administração pública, acha que isso consegue estudar bem sozinha e que é só o conhecimento específico. A gente também tem essa modalidade e aí você faz a opção pela psicologia clínica, organizacional ou do trabalho.
Gente, era isso, eram essas dicas, foram esses pontos que eu achei importante do edital. Mas acho, como eu já falei, acho interessante que cada candidato faça a sua própria leitura, chegue às suas próprias conclusões. Volto a dizer, a gente tem um tempo grande, acho que dá para se preparar numa boa, da importância da gente se organizar, montar um cronograma, um calendário e separar aí as 2 últimas semanas ou a última semana antes da prova para fazer revisão. E também, não sei se eu falei isso, né? Eu acho da importância também de treinar a redação, tá? É importante a gente treinar a redação. E se eu tivesse que pensar em temas, assim, aqui a gente discutindo com os nossos professores, a gente aposta que será algum tema político, que tem a ver com o momento, enfim. Dê uma olhada, de repente, assim, nos temas de vestibular, o que está sendo cobrado, treinem. E é isso. Essas eram as dicas e os pontos que eu queria levantar para vocês. Boa sorte e espero encontrar com vocês no curso.